Boa tarde para o pessoal das outras cidades aqui do estado de Pernambuco, que a rádio chega até eles, não é? Também para o pessoal das cidades da Paraíba, não é? E vamos aqui hoje bater um papo sobre a realidade da mulher brasileira, não é isso, Bosco? Em uma sociedade patriarcal e machista. Inclusive a convidada depois vai dizer assim, bem ligeirinho, o que de acha essa palavra patriarcal e o que de acha essa palavra machista, não é? E a nossa convidada é a nossa amiga e companheira Lúcia Nascimento. Lúcia Nascimento, que é educadora, dirigente da escola Albert Einstein e também é empreendedora da empresa Sankara. Boa tarde, Bosco. Boa tarde, querido Carlos, boa tarde a Caleb aí no controle de som, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da rádio Vale FM 91,7 e a nossa entrevistada de hoje, a nossa amiga Lúcia. Lúcia, seu boa tarde aí para o pessoal, para os ouvintes. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Bosco, boa tarde ao companheiro que está ali no controle e boa tarde a todos que estão acompanhando nesse momento a Vale e o programa Vale Cidadania. Perfeito, ali é o nosso amigo Caleb, né, o controlista, né, e vamos também dar o nosso boa tarde para os seguidores, os nossos seguidores aí nas redes sociais, né? Lúcia, primeiro se apresente aí, quem é Lúcia Nascimento? Aí para os nossos ouvintes e os seguidores nas redes sociais, o que é que você faz da vida? Conta aí um pouquinho de forma bastante objetiva tua história. Primeiramente dizer que sou natural de Santa Cruz, né? E às vezes eu digo brincando, eu sou nascida e criada em Santa Cruz. Então, participei dos movimentos pastorais da igreja na época da pastoral de juventude do meio popular, numa época que a igreja católica, né, estava com todo um trabalho ligado aos movimentos populares. Tive uma longa experiência juntamente com muitas outras colegas, né, e companheiros na construção, numa ação de vivenciar um evangelho comprometido com a vida. Então, posteriormente, comecei a atuar profissionalmente, fui professora e também, juntamente com minha irmã Fátima, fundamos uma empresa de confecções que o nome, a razão social é Yanomami Confecções, moda feminina e atualmente a gente divulga a marca, né, Sankara, que é o produto registrado da nossa empresa Yanomami, e também juntamente com meu esposo Nivaldo nós fundamos uma organização de educação, né? Um ensino básico do fundamental da educação infantil ao ensino médio, que é o Instituto Albert Einstein, que está fazendo 25 anos de existência, né? Esse ano de 2023. A Yanomami Sankara existe há no mínimo 30 anos, né? Desde o tempo da informalidade e fundo de quintal. Então, profissionalmente, socialmente, um pouco. Também falar que eu fui juntamente com o Carlos, que aqui está, e mais outras colegas e colegas fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Cruz, né? Então, com muita honra. Exatamente. Não estou filiada a nenhum outro partido, mas o partido no qual eu acredito que realmente tem toda uma história de base e continua aí com a sua identidade, né, enquanto partido, porque a gente sabe, outros tantos partidos, o nome deles muda bastante, né? Mas o PT, desde a sua fundação, continua sendo o PT e identificado como Partido dos Trabalhadores. Então é isso, não estou em nenhum outro partido no momento. Ok, Lúcia, ok. Então, saudades do companheiro Nivaldo, né? Era uma grande figura, um grande professor, um grande ser humano, uma criatura do bem, não é? E também aqui fazer uma referência à escola que vocês fundaram, não é? Que é uma escola que é muito bem conceituada e que tem uma linha de educação, não é? Que
puxa muito pela conscientização do alunado, não é? E tem uma educação que tem, de certa forma, um compromisso social, um compromisso humanitário, não é? E um compromisso também ambiental. Mas vamos lá. Tivemos a semana passada o Dia Internacional da Mulher, não é? Isso aí reporta, não é, lá de 1919, não é? E é celebrado em quase todo o mundo, não é? Todo dia 8 de março celebra-se o Dia Internacional da Mulher. E nós estamos aqui justamente para conversarmos um pouco, batermos um papo com você, Lúcia, com relação a essa questão da realidade da mulher brasileira, não é? Da realidade da mulher brasileira em vários aspectos, né? A realidade social, a realidade da mulher na política, a realidade da mulher na família, a realidade da mulher no trabalho, a realidade da mulher, enfim, em todos os segmentos da sociedade. E aí eu gostaria que você se colocasse a respeito dessa questão, a respeito da situação da mulher dentro de uma sociedade que tem uma cultura patriarcal, não é? Tem uma cultura machista, não é? E que a mulher, apesar de algumas conquistas, não é? De uma série de conquistas, mas ainda tem muito a conquistar, a mulher ainda é muito violentada, a mulher ainda é muito discriminada e, enfim, o que é que você tem a dizer sobre isso? Peso, hein? Quando você colocar aí, né, toda essa o que vem, o que é trazido, né, para essa comemoração, essa celebração, né, do dia 8 como Dia Internacional da Mulher, tem muitas questões aí e eu até agradeço a você, Carlos, a vocês aqui que dirigem esse programa, o convite. Acho até que eu não estou... teria pessoas mais indicadas, né, para trazer mais informações em termos de números, de como é que está a participação, as conquistas da mulher no nosso país. Mas vamos conversar aqui e o que vocês também tiverem de informações de números, a gente compartilha. Eu acho importante, eu estive esses dias, né, pensando na temática, porque na verdade eu não sou uma ativista do movimento feminista. Eu sou uma, como é que diz, não só simpatizante, mas respeitadora, reconhecedora da importância dessa luta, né? Parabenizo a todas as mulheres que estão à frente desse movimento e que eu posso dizer que eu tenho desfrutado dessas lutas, dos resultados dessas lutas que tantas líderes conquistaram e que nós todas estamos desfrutando, né? Eu fiquei pensando, o que o 8 de março representa, né, para nós mulheres, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro, né? O que é esse 8 de março? Essas comemorações em prol das mulheres, né? Eu acho até que nas pesquisas que eu fiz, a sociedade tem buscado um pouco romantizar, jogar floretes, né, para essas celebrações, né? Então, o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Mãe, as flores, os brindes, os presentes, né? Deixando meio que anuviado a força dessa conquista que foi essa celebração internacional. O que é que traz esse 8 de março, né? Hoje nós desfrutamos de, por exemplo, direito ao voto, participação na política, condições melhores de trabalho, o direito à educação. A gente não sabe quanto que custou para nós desfrutar, usufruir desses direitos. Mulheres, muitas morreram por lutarem
para a conquista desses direitos, né? Essa luta lá atrás, no início do século XX, se deu início a partir da entrada das mulheres, da presença da mulher no mundo do trabalho e então uma luta para conquistar melhores condições no trabalho, de salário, de segurança, de respeito, certo? Então é uma luta que eu entendo, ela está ligada às causas humanitárias, a luta da mulher para participar desses direitos que o homem desfruta naturalmente, né? A mulher tem conquistado isso a duras lutas, né? Então, eu até escrevi aqui, né? As lutas feministas estão ligadas justamente a todas as causas humanistas, né? As causas das mulheres, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres trabalhadoras, as causas transexuais, as causas dos pobres. Então, essa luta tá junto com a luta pela conquista de participação maior em todos os espaços políticos, Carlos. E aí eu abro aqui um tempinho para vocês terem alguma questão que queira me direcionar. Estou aqui. Perfeito, vamos direcionar sim. Quem manda um abraço aí para todos aqui presentes, não é? E de modo especial para a Lúcia, a Renata Silvia, o Júlio Negão também manda aí um abraço e parabéns, não é? Pelo programa, e manda um abraço especial à amiga Lúcia. Ele bota assim, amiga Lúcia, tá vendo aí? Lembra o Júlio Negão. Júlio. Agora vamos passar aí para o Bosco. Bosco, se coloque aí diante dessas questões que a Lúcia aí colocou, faça sua pergunta, seus questionamentos, fique à vontade. Certo. Em primeiro lugar, dizer que é uma alegria de fato poder estar com a Lúcia aqui nessa manhã, dessa tarde, né? Início de tarde. No caso de Nivaldo, o seu esposo, ele foi meu professor. Foi meu professor de física, de química, um professor excelente, era uma pessoa que de fato a gente tem um maior carinho por ele, viu? Ô Lúcia, de fato é uma alegria ter você conosco aqui. Dentro dessa questão que você acabou de dizer sobre o Dia Internacional da Mulher, e na sua fala aí, às vezes parece que o Dia Internacional da Mulher, para muitos é como se esse dia dedicado assim fosse apenas de fato como se fosse um favor à mulher. Parece que é como se fosse apenas de elogios e de ser um favor à mulher, e até alguns podem dizer, não, mas o Dia Internacional da Mulher de fato não é só esse dia, não é todos os dias, mas tem esse dia, mas é um momento de fato especialmente para reflexão de como tem sido, né, todos os dias o comportamento da sociedade como um todo em relação à questão do respeito com a mulher. Ô Lúcia, mas você, inclusive no seu lugar de fala aqui específico em Santa Cruz, por exemplo, você como uma pessoa que é empreendedora, nós podemos olhar para Santa Cruz, a pergunta que eu te faço é essa, para Santa Cruz como uma cidade até nesse sentido diferenciada, ou seja, Santa Cruz de alguma forma, vamos dizer assim, está alguns passos à frente do lugar que a mulher deve estar, ou seja, e se estiver alguns passos à frente, não somente de hoje, mas de alguns anos, essa mulher empreendedora, costureira, vendedora, que vai para feira, batalhadora, né? De forma geral, no contexto de Santa Cruz, né? No sentido do empreendedorismo, talvez um respeito maior pelas mulheres. Queria saber se você pensa dessa forma, e se você pensa dessa forma, o que é que as mulheres de Santa Cruz podem de fato ensinar às mulheres da sociedade de forma geral, né? Ou esse pensamento talvez seja um pensamento que não se consiga olhar para algumas coisas que a mulher em Santa Cruz, o seu papel é escanteado. Então eu queria que você nos respondesse isso. Bosco, agradeço aí a pergunta que você traz, que coloca traz esse papel que a mulher aqui em Santa Cruz ocupa, e que foi uma coisa que natural, né? A mulher ir ocupando o espaço na área profissional que ela ocupou.
certo? Então, e a nossa cidade é praticamente, essencialmente formada, né, no empreendedorismo pelas mulheres, né? A sua nascente foi do empreendedorismo na área da confecção, foi feminina, não é isso? Mas eu acho que não se tem a consciência, uma clareza do que representa essa conquista que ela naturalmente aconteceu, que naturalmente aconteceu na vida das mulheres, certo? Porque, vamos lá, o mundo da confecção, da produção de roupas, era considerado um mundo feminino, não é? Porque as mulheres em casa, domésticas, né, aprendiam a arte de costurar, né, e de servir, então, com isso, a família. Eu acho que talvez se não fosse por certo. Essa área aí, por essa vertente, né, de considerar algo feminino, certo. Talvez tivesse sido tolhida, né, de início, né? Possivelmente. Porque a autonomia financeira é algo que dá uma força muito grande para a mulher. Se lá atrás a mulher dependia financeiramente dos companheiros, dos homens, fosse pais, fosse maridos, elas não tinham condição de almejar, de sonhar o processo natural da sua evolução, né? Que somos tão capazes quanto nossos companheiros, irmãos, pais, né? Colegas, né? Desde que ocupemos esses espaços, temos as oportunidades. Então, eu acho que não teria se dado esse processo de desenvolvimento, de crescimento da mulher. Então, como eu estava dizendo, a importância dessa autonomia financeira dá essa força de você não se deixar subjugar por homens que não lhe respeitem, né? Que queiram, de certa forma, uma escrava, né? Uma servil dele, né? Porque ela não depende para a sua sobrevivência, sustentação dos filhos, buscar se formar, né? Porque foi outra conquista das mulheres, lutou-se muito para ter direito a estudar, né? Uma coisa que era natural para os homens, estudar, né? Para as mulheres não, né? Foi luta de sangue, né, para tudo isso, para votar, para entrar no campo da política, né? Então, se tem uma força, as mulheres da nossa cultura, né, nessa área do empreendedorismo, da confecção, e aí tem surgido outras áreas mais, mas não tem a consciência da força que se tem para exigir também esse respeito, essa igualdade que as mulheres aí fora buscam, que a sociedade busca igualdades, equidade salarial, né, para a mesma área que se trabalha, né? Uhum. Então a mesma formação, então ainda não tem esse respeito, e as mulheres aqui têm toda essa conquista, né, de profissional, de renda, né? Mas eu acho assim que essa consciência, né, de que não podemos se deixar subjugar, explorar sob o pretexto, não, é por amor, é ciúme significa amor, aí começa todo um cerco, né, e agressividades e violência contra a mulher aqui e no nosso Brasil, né? Veja só, Lúcia, e por falar em Brasil, a gente verifica, Lúcia, Bosco, ouvinte, Caleb, seguidores das redes sociais, que é uma situação trágica essa situação da mulher no Brasil. Você veja, o Brasil está aí, em relação a todos os países do mundo, é o quinto que mais mata, é o quinto que mais assassina as mulheres. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Lá vem Moisés Américo com a camisa do esporte. A camisa do esporte. Isso é uma coisa séria. Não é? E além dessa violência, não é, que
que é a violência mais grave, não é? Aí vem as violências de assédio, a violência psíquica, a violência de gênero e tantas outras naturezas de violência. Eu te perguntaria o seguinte, por exemplo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nós temos duas mulheres na Câmara, na política, não é? E no Brasil, não é? A mulher tem também lutado e ocupado esse espaço na política. Mas assim, não se direcionando especificamente às duas mulheres que aqui estão, que fazem parte da Câmara de Vereadores, que é a Jéssica e a Nega, né? Mas a gente percebe que mesmo as mulheres ocupando esse espaço na política, esse espaço não é ocupado de forma consciente, de forma de desenvolver, de forma de encampar lutas em defesa da mulher, em defesa de direitos, em defesa de igualdade. Como é que você vê essa questão? Vamos agora fazer troca de espaço aqui, não é? Na verdade, é um pequeno recorte na representatividade que nós temos na Câmara de Vereadores. É um pequeno recorte do que é no país, né? A representatividade nos cargos, nos setores de decisão, de legislatura, de execução, de leis, informação, ainda é muito, mas muito mesmo machista, ocupado pelos homens. Eu acho até que a nossa representação feminina na Câmara não encampa o que deve ser mesmo a causa social da mulher e a causa social humanitária, certo? Eu acho que se prende, se incorpora uma luta muitas vezes machista, né? Que não está voltada para uma abertura de políticas sociais voltadas para dar condição de que as mulheres possam ocupar o seu espaço de trabalho, as mulheres, principalmente as mulheres, a maioria das mulheres que tem uma condição financeira que não oferece para você, que não lhe dá condições de você colocar a sua criança, seu filho, numa creche depois dos 4 meses de licença maternidade, para que ela possa continuar exercendo a sua profissão, né? Então a gente precisa dessa sensibilidade social, e a gente, se temos mulheres lá, então era preciso ter essa sensibilidade das áreas que precisam, das políticas que precisam ser implementadas, esse olhar, né, humano, social, para oferecer essas condições para que a mulher não seja penalizada, e ela sendo penalizada, sendo sacrificada, sacrificada à sociedade, porque a necessidade desses dois olhares, o feminino e o masculino, para edificar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. É preciso, enquanto isso não crescer mais e mais, nós vamos estar sendo penalizados enquanto um grupo, enquanto a espécie humana, né? É preciso que tenha essa participação, essa ação, esse olhar das nossas representatividades em todos os campos, né? Legislativo, judiciário, executivo.
Perfeito. O professor Moisés acaba de chegar. O professor Moisés hoje chegou com uma danada de uma camisa do esporte aqui, viu, Bosco? Você é náutico, é, Bosco? Sou náutico. Tá certo, náutico. Pois é. Tá certo, Bosco. O único hexa de Pernambuco. E você é o que, Lúcia? Você é Santa, Náutico, ou Ibis, ou Esporte, ou Ipiranga? Na verdade, eu não sou muito ligada ao futebol, certo? Então, eu torço na época do Brasil jogar e mesmo assim eu tenho procurado torcer assim, agora na serenidade, porque a gente tem levado um monte de cambalhotas por aí, né? E eu vejo os que torcem demais sofrer tanto, né? Não, tá bom. Pois bem, eu não sou também muito assim achegado a futebol, mas eu torço assim pelo o Santa Cruz, não é? Mas por esporte não. Então vamos agora passar aqui o microfone para o nosso amigo, companheiro e professor Moisés Américo, para que ele dê o seu boa tarde e aí se reporte aí a companheira Lúcia nesse programa. Eu quero cumprimentar a todos, né, com uma boa tarde e especialmente a Lúcia, né? A participação de Lúcia hoje aqui. Lúcia que teve uma história de envolvimento nas causas, né, nas lutas sociais, no partido político, fez parte. Foi uma das primeiras mulheres a se envolver com política aqui, né, de Santa Cruz. Já teve outras, mas teve uma participação na década de 90 ali, 80, né? Então, na política, e foi uma das fundadoras do PT. Se eu não estou enganado, você me corrija. Então, essa participação de Lúcia aqui no município. E aí, aproveitando esse momento, parabenizar as mulheres, né, pela passagem aí do dia 8 de março. E aí o mês de março é um mês de reflexão. A gente fez uma discussão quinta-feira no Entre Amigos, né? Não é flores que as mulheres apenas desejam, elas querem respeito. E aí, quando você toca na questão, por exemplo, de uma política pública fundamental, e ela é negligenciada aqui no município, que é a política de creches. Carlos, para você ter uma ideia, em 2013 eu fiz um levantamento, apresentei um estudo na época ao prefeito Edson Vieira, e Santa Cruz não contempla 10% das suas crianças em idade de creche. Isso é terrível, porque Santa Cruz tem a base, a costureira. Quem deu vida foi a mulher a essa economia. No início, você pegar a história, né, da confecção em Santa Cruz, foram as mulheres que, a partir de uma coxa de retalho, mas em contrapartida o poder público ele se omite nessa política de creche para dar liberdade para que essa criança esteja no espaço escolar e ao mesmo tempo essa mulher tenha liberdade de trabalhar. Para vocês terem uma ideia, na época o levantamento apresentava aí com dados do IBGE, Santa Cruz tinha 8.600 crianças aproximadamente em idade de creche, de 0 a 3 anos. E aí até hoje, né? Passa os anos, mais crianças nascem e a política de creche é muito tacanha. Isso ao longo da história política, não é o atual governo apenas em razão de alguns equipamentos que prometeu, também não entregou, não tem entregado dentro do tempo hábil. Mas ao longo da história política de Santa Cruz, os prefeitos por aqui passaram, não teve essa preocupação, esse zelo. Então isso é uma forma de violentar essas crianças que não têm o direito assegurado, que é o direito à creche, está na Constituição, mas também de prejudicar essas famílias que não podem pagar numa instituição particular. E aí como é que você vê essa situação, já que você é empresária, tem com certeza no seu grupo de pessoas, de colaboradores, mulheres que têm essa situação também de dificuldade de deixar os filhos num espaço que muitas vezes não encontra vagas? Eu fico muito preocupada, tanto eu quanto Fátima, né, que somos sócias na confecção. Nós temos funcionárias que precisam deixar os filhos em creche e não encontram creche pública, tem que pagar, né, dividir do seu salário um pedaço para a creche. Creches que ficam mais próximas do setor onde moram, dos bairros onde moram, porque as creches que tem são poucas e muito distantes. Isso já faz a gente perceber que a necessidade de ter creches distribuídas, né, em vários bairros da cidade
para que possa, então, facilitar essa condição, dar esse aparato, fornecer esse aparato para as mamães, né, que após passado o tempo da licença maternidade precisam trabalhar. A nossa empresa é uma empresa bem pequena, né? Nós somos uma microempresa e não temos a estrutura, a condição de estruturar um espaço para dar esse suporte. É uma vontade que a gente tem, mas não temos essa condição. Mesmo a escola, né, que eu estou à frente, né, que é junto com minhas irmãs, que foi eu e o Nivaldo que fundamos, também a gente se depara com professoras, né, que chega ao tempo da maternidade e após a licença fica nesse dilema, né, de como precisando voltar ao mercado de trabalho, tanto precisa como da vontade, né? E aí é onde a gente a questão do trabalho, a questão da ocupação nos diversos cargos profissionais é algo que não é um peso, não é um sacrifício para a gente, é realização, né? O trabalho. Então, é muito carente. E aí, Moisés, você coloca, não é um problema só dessa gestão, é um problema de histórico, né? Então é uma cultura machista que está à frente dos setores que têm o poder da decisão, de decidir, de implementar, de cobrar, de fazer acontecer essas políticas, né? Falta essa sensibilidade justamente porque não tem a divisão, a presença desse olhar feminino, certo? E eu penso que os homens que ainda se fecham aí, né, é por uma ignorância, um desconhecimento, homens que se fecham em resistir, né, a essa presença feminina é por desconhecimento e ignorância de que essa participação não vai diminuir ele, né? Vai, pelo contrário, vai engrandecer a todos, né? Vai formar um clima mais socialmente mais harmônico, justo, né? Feliz. Então é preciso que o prefeito que aí está, né, é uma gestão nova, é alguém que não tinha uma vivência dentro de cargos políticos, né? Seria muito bom, e a gente sabe que não vem de graça, tem que estarmos cobrando, né? As conquistas que a mulher alcançou não foi nada de graça, né? Foi com luta, fruto de lutas, né? Então, para você pensar que no Brasil foi somente em 1932, no ano de 1932, que nós mulheres conquistamos o direito de votar. Eu já nasci com esse direito. Tantas da gente já nasceu com esse direito, não tem noção. Pensa que isso fazia parte, era cultural. Não. A União Soviética e outros países da Europa as mulheres conquistaram esse direito já lá para 1916, 17, né? Se eu tiver errada, Carlos aí, que está sempre antenado, traz aí, corrija, certo? Mas não tinha direito ao voto antes disso, não tinha direito a se representar também nos cargos políticos, né? Assim como em tantas outras profissões. Então, deixa até esse apelo, né, que o prefeito Fábio possa se debruçar também nessa causa aí, as mulheres que estão lá na Câmara se juntem a essa luta para a gente garantir creches para as trabalhadoras, né? É muito importante para melhorar a qualidade de vida no mundo, né? Porque até um ponto que eu escrevi aqui, isso tudo que eu coloco são causas, não é uma causa simplesmente feminista, é feminista porque as mulheres estão no foco esse mês de março em razão das tantas desigualdades, né, das barbaridades dentro do próprio lar, não é, dos companheiros, com os companheiros,
e a sociedade machista, né? Então, essa causa está aí em foco, mas é abraçada pela causa humanista, porque o contrário, então eu anotei aqui, o contrário da causa humanista é a barbárie, que a gente vivenciou muito explicitamente nesses 4 anos do governo Bolsonaro, né? Infelizmente, foi um governo muito cruel para as causas sociais, para as mulheres, todas as minorias, todos os que já haviam isso mesmo. Então, reinou a barbárie, a força bruta, a ignorância, né, o desrespeito, e a gente não pode, nós mulheres, seja em qual for o partido que estejamos, em qualquer espaço de trabalho que estejamos, a gente não pode aceitar governos que tratem as mulheres, que tratem o povo, a sociedade, homossexuais, transexuais, negros, pobres, trabalhadores, trabalhadoras, com essas atitudes. Não podemos, não aceitamos de forma alguma. Perfeitamente, eu vou passar aqui para Bosco, mas antes eu gostaria de dizer, Lúcia foi candidata, a vereadora pelo PT também, foi candidata à época em que a disputa para prefeito foi entre Aragãozinho e Dona Salete. Aragãozinho e Dona Salete. Lúcia foi candidata pelo PT, candidato a vice do Aragãozinho foi José Augusto, né? E ambos foram eleitos. E o vice de Dona Salete, eu não lembro bem, foi Nanau, foi? Foi doutor Nanau. Foi doutor Nanau, não é? Salete, não. Então, e diga-se de passagem, viu, Moisés? A gente que tem uma certa. Você tem mais do que eu, mas a gente tem uma certa simpatia pelo PT. Lúcia deixou de ser eleita à época por 16 votos. Quase que entra. Porque você não lembra, mas quase que entra, né? E aí a gente fala. Ainda fui diplomada na segunda suplência, Carlos. Isso, foi diplomada. Sim, perfeitamente, foi. Perfeitamente, né? Zé Diniz que ficou o primeiro suplente. Eu fiquei a segunda suplente. Tem alguns arquivos que são colocados na internet de Nenê, né? Nenê, que tem vários arquivos aqui de Santa Cruz, e tem um dos discursos, talvez não todo, mas tem um dos discursos de Lúcia lá em um dos comícios. Até na internet, quem quiser relembrar esse momento é muito interessante, né? Eu quero dizer, aproveitando aí essa colocação sua, essa lembrança, Carlos, eu fui candidata, não era um interesse pessoal meu, eu estava no partido, nós fundamos o partido. Isso. E nas discussões que o partido teve, foi o nome que eles acharam que seria o mais indicado para essa disputa, com mais condições de se eleger, né? Então, foi uma experiência muito rica, né? De aprendizados, tá? Mas que não me coloquei em outros momentos, porque não percebi que não é a minha praia, como se diz. Então tá respondido, essa é a minha questão que eu ia fazer, né? Porque em outros momentos chegou tão próximo, né? Não deu sequência a candidatura. Porque, olha, a gente precisamos na Câmara e em todos os cargos, né? Pessoas que tenham compromisso social, principalmente se vier de lutas já, de experiências no meio do povo, das lutas sociais, um indicativo de que as probabilidades desse representante realmente continuar sendo representante dessas causas, certo? Mas também precisa ter um corozinho mais duro, né? Então precisa engolir muito alguns sapos, né? Então... E às vezes até a saparia toda, viu? Aí não dava para a minha estrutura interna, né? Aí por isso, Moisés. Olha, é muito séria, viu, a situação, porque você veja bem, no primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimentos registrou 31.398 denúncias de violência contra a mulher. Isso é muito grave, não é? E o seguinte, né? Nesses registros foram feitos registros de 169 mil, 169 mil registros de violência violência doméstica contra a mulher. Isso também é algo extremamente muito grave. Com você, Bosco.
Pronto, dentro dessa questão que Carlos está levantando aí, dessa misoginia, do machismo, que de fato é uma coisa clara na sociedade. Ô Lúcio, eu queria te perguntar o seguinte, veja, ninguém nasce machista. Supõe-se que o rapaz, o menino, ele não nasce machista, vamos colocar assim. Então, são as circunstâncias que o levam a isso e provavelmente, né? Aí eu queria que você respondesse essa questão aí. De alguma forma, já em casa, de alguma forma, na sua família, por lógico, ele vê questões e casos de seu pai ser daquela forma. De fato, talvez ele não ter sido, talvez até criado pelo pai. Por exemplo, quantas crianças que foram apenas criadas pela sua mãe, pela sua avó, e elas vêm de uma cultura onde a cultura era machista. Então, de alguma forma, elas acostumaram seus filhos em algumas questões. E aí, eles acabam tornando-se machistas. Então, na questão da família e também da escola, qual seria o papel da família nessa questão de poder mostrar para os meninos de como eles devem tratar as meninas, as moças, a questão do respeito pelas mulheres, né? Essa questão aí da misoginia, quantos homens não se casam, quantos rapazes não se casam achando que a mulher vai ser a minha posse, é como se ela pertencesse a mim. Então, por algum contexto da vida, a mulher decide não querer mais viver com o indivíduo, quase 90% das vezes, de fato, se vê que a culpa é do próprio homem, não é? Mas, independente disso, ainda que a culpa fosse da mulher, vamos colocar assim, ele entende que a mulher é sua posse. Então, talvez isso se dá se fosse um objeto, né? Se fosse não um ser humano. Exatamente. Então, isso muitas vezes se dá por comportamento aprendido. Então, eu queria que você respondesse isso aí. E dentro dessa questão, e você já falou em parte, como se explica uma mulher, algumas mulheres até esclarecidas, que a gente ou aparentemente esclarecidas, vou usar esse termo, serem bolsonaristas. Não simplesmente, já é incoerente ter votado no Bolsonaro 2 vezes, mas serem bolsonaristas mesmo. Então eu queria que você respondesse essa questão. Votar num extremamente machistas esse machista é o diacho mesmo, né? Pois é, então eu queria que você respondesse isso para essa questão então de tornar-se machista e como a família e a escola pode trabalhar, é a questão de a mulher ser bolsonarista. Eita. Bom, sobre a formação, né, a cultura que forma então o homem machista, né, e que vem lá dentro do seio da família, né? Então isso são barreiras que vêm sendo derrubadas aos poucos, né? É uma cultura que vem lá de trás, mas que é cultura não significa que não tem condições de mudar, né? Então, meus pais, né, minha mãe, meu pai, eles não tiveram o tanto de informações que eu já tive, né? Então, as gerações a partir de mim, né? Então, já foi se beneficiando de outras lutas, porque mesmo nos tempos, né, da minha mãe e mais lá atrás, como a gente vê essa luta para a conquista do Dia Internacional, dessa marca, né, de lutas, como dia 8 de março, mostra então que teve as primeiras mulheres que foram se rebelando e cobrando, né? Então, vem chegando aos nossos pais. Eu me lembro que meu pai dizia, eu já trabalhava, então eu podia pagar uma viagem que eu quisesse fazer para conhecer um outro estado, né? Que eu tive a oportunidade de fazer na época, conhecer São Paulo, na época de estudante e já trabalhava. Aí meu pai chegou a comentar lá com familiares, sobrinhas dele, dizia assim: as mulheres em casa agora estão querendo tomar as vezes dos homens. Interessante, né? Uhum. Então, minha mãe foi uma revolucionária, né, Carlos? Perfeitamente. Falou isso aí, né? Porque minha mãe, ela foi aquela
mãe doméstica, né, que cuidava de tudo em casa para os filhos, para o marido, mas através do movimento popular da igreja, ela começou a participar lá fora, né, um movimento de apicultura, uma agricultura, um cuidado ecologicamente, como é que a gente pode dizer aí, Carlos? Ecologicamente correto, adubo orgânico, sustentável. Então ela participou de todos esses movimentos, já foi abrindo um outro leque, né? Uma outra visão, uma outra cultura, né? E a gente, através do movimento que estávamos inseridas, né, fomos avançando. Então, eu acho que é um tempo ainda, vai se levar, sabe? Porque em casa mesmo, eu com o Nivaldo, às vezes Nivaldo, quando tomava banho, deixava a toalha em cima da cama. Eu dizia, Nivaldo, coloca lá no lugar. Tá Nivaldo, aí, nós Moisés. temos... Mas é só uma briga geral entre casais. Aí eu disse, Nivaldo, olha, nós temos aqui um filho, né? Outro homenzinho aqui dentro de casa. O que é que você está ensinando para ele? Pronto, aí só lhe interrompendo mais dentro desse contexto. Aí é que tá, né? Veja, Nivaldo já tinha esse contexto, né? Mas tipo, você aconselhava ele como homem a ele mesmo, né? Ele tirar a toalha de cima da cama e colocar, né? A toalha molhada no lugar certo. Não era você que fazia isso. Então isso é exatamente. Perfeito, né? Ele não ficava cobrando e nem eu ia atrás também de o café tem que estar na mesa, o café fez o que para o almoço, fez o que para a janta. Não tinha essas cobranças. Ele não cobrava e eu também não fazia e ele fazia. Certo? Então são coisas que precisam ir mudando em casa, né? Então meu filho, por exemplo, né? Ele já tem a companheira dele, ele fez mestrado na Inglaterra e já está atuando lá em engenharia elétrica. E é normal lá, a cultura de lá já é normal, homem e mulher fazer as tarefas de casa. Então, chega do trabalho... Que é o certo. Exatamente, isso. Carlos, é o certo. É o certo, é verdade. É o certo, porque... Partilhar. Lógico. Então, chega os dois, um vai fazendo uma coisa, um cozinha, o outro arruma, certo? E os pais da companheira dele, né, que já são uma geração que tem um pouquinho mais de anos, Daniel tem 25 anos, completou agora, eu estive lá visitando, né, e também é normal o irmão dela de 17, 18 anos, o pai e a mãe, todo mundo junto fazendo as atividades de casa. Então, é um tempo que a gente vai... uma cultura que a gente precisa continuar dando passos, né? Convoco as mulheres, né, a estarem fazendo essa pressão dentro de casa para que os filhos e marido, né, vão fazendo o que é que precisa ser feito dentro de casa. Na escola é preciso, nas formações, no dia a dia, esse respeito, essa participação, essas discussões acontecerem, porque tem que ser as duas coisas para que o movimento, a mudança, a cultura se transforme e se solidifique, né? E em relação à questão, eu não entendo porque é que as mulheres que ainda somos muito desrespeitadas, oprimidas, violentadas, estupradas, elegeu um presidente que chegou a dizer que, enquanto deputado, que a tal colega não merecia ser estuprada porque era feia. Como é que uma mulher vota, e nós somos mais de 50% do eleitorado? Como, gente? Eu não sei dizer. É preciso um estudo, é preciso os analistas, formados na área da psique, para ajudar a compreender o que foi isso que aconteceu. Mas não seria porque as mulheres no seu psique têm também, mesmo sendo mulheres, mas tem um pensar e tem um agir de forma machista também, assim, não é? Elas interiorizam o machismo dentro dela, porque tenha paciência, uma mulher votar num sujeito daquele é uma coisa séria, porque o cara é extremamente extravagante. No caso do político, se tem alguns políticos... Não é só votar, é tornar-se bolsonarista, né? No seu caso, ser bolsonarista. Não somente ter votado, né?
mas ser bolsonarista, uma defensora nata. Então, assim, existem políticos que são mais camuflados no seu machismo. Mas no caso dele é um negócio muito escancarado. Exatamente. Essa fala que Carlos diz aí, né, no psiquismo, né, está essa... Como é mesmo aí, Carlos, tu dissesse aí no psiquismo? A própria formação que a mulher tem, não é? Cultura, né? A própria formação, cultura. Eu escutei um cunhado meu dizer assim, olha, possa ser que surja uma pergunta onde fale a respeito de por que somente agora tem mulheres se rebelando contra essa cultura machista. Será que a mulher anteriormente não se sentia bem em ser submissa? Mas não, é uma questão de uma cultura, um tempo da primitividade, né? Da origem primitiva do ser humano, né? E e estamos num processo de evolução, né? Que como espécie, inclusive a nossa espécie está ameaçada. Quando as mulheres elas se rebelavam, porque essa luta não é de agora. Mas aí o próprio sistema também punia essas rebeldes. As fogueiras estão aí, queimando bruxas. Os hospícios eram espaço para colocar mulheres que eram tidas como doentes mentais. Então era um espaço de aprisionamento. Então esse silenciamento ele vem ao longo, na medida que as mulheres se rebelavam, né? Então essa luta ao longo da história da humanidade, mas aí tem todo um processo de silenciamento e também de punição. As fogueiras, os espaços, os hospícios, que eram lugares onde colocava principalmente essas que iam de encontro ao sistema. Perfeitamente. Olha, quem está aqui nos mandando um abraço é Silvia Monteiro, né? Tá aqui dando boa tarde. Programa muito bom, gratidão. Auxiliadora também, dando aí... Auxiliadora é minha mãe. É sua mãe? Eu aqui, bem pequenininha. E aqui então um abraço aí, dona Auxiliadora. Aqui no particular ela faz questão de dizer assim, olha, boa tarde meninos e menina. Menina. Aí ela coloca, Deus abençoe a todos, Lúcia é uma guerreira. É uma guerreira, muito bem, tá vendo aí? Que coisa boa, não é? E também aqui quem nos dá o boa tarde também é a Roseli Salles, não é? A Roseli Salles. Ela fala ali de Jataúba, né? Isso, perfeito. E diz aí que o programa é ótimo e que a fala da Lúcia tá bem na linha, não é? E a Renata também diz o seguinte, ela faz aqui uma colocação, né? Detalhe, essas coisas também acontecem porque a maioria das mulheres não denunciam com medo de retaliações, não é? De represálias, enfim, tantas outras coisas que o homem possa fazer contra a mulher em razão de essa mulher procurar fazer a denúncia. Agora eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para Lúcia e eu estendo essa pergunta para vocês três, para o Bosco e o Moisés, que ele comente também, né? Até porque o Moisés é evangélico, o Bosco também é evangélico, não é? Já tem formação na área de teologia. A Lúcia também, uma ativista do movimento social em razão, não é, da fé, em razão da sua atividade de fé na Igreja Católica, etc. Me diga uma coisa, machismo, patriarcalismo na política, em casa, no trabalho e na religião. A religião não é, vamos assim dizer, um grande sustentáculo, se não o maior sustentáculo dessa estrutura aí posta? É verdade. A religião, ela inclusive vai lá e pega textinhos, passagens bíblicas, né? Isoladas, não é? Isoladas do contexto social, né? Da época, para justificar esse domínio, esse patriarcalismo, esse machismo, como é que a gente diz, essa força, essa superioridade masculina, né? Então,
não faz sentido, não é? Não faz sentido assim, você olha o ser humano, olha homem e mulher, biologicamente já está comprovado que não são inferiores, não tem nada. Pelo contrário, muito pelo contrário, a ciência está descobrindo aí que as mulheres têm umas habilidades bem melhor do que nós homens, viu, Bosco e Moisés e Caleb. É serviço sério, viu? Isso. Ela consegue atuar com os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Inclusive, Nivaldo brincava comigo, dizia assim: se eu pedisse a ele, Nivaldo, por favor, já que você vai lá na cozinha, leve vamos dizer que eu estivesse com um objeto da cozinha, por favor, leve esse objeto lá para a cozinha, aproveite, dê uma mexidazinha naquela panela que está no fogo. E uma terceira coisa, ele dizia: Lúcia, para. Não, só consigo fazer uma coisa, né? E ficava assim, vê só, as mulheres conseguem estar acalentando o filho ao mesmo tempo que mexe uma panela no fogo e atende uma ligação, né? Então, é científico essa capacidade que a mulher tem dessa visão e ação ao mesmo tempo, né? Aí pode dizer, não tem foco também, certo? Então, é uma capacidade que se tem e que se completa, né? Juntando aí as duas forças. Perfeitamente. Vamos passar agora para... Eu vou querer as considerações de vocês com relação a essa questão, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Jesus Cristo histórico, não é? O Jesus de Nazaré histórico, quando aqui viveu na Terra, ele era muito próximo das mulheres, no bom sentido, não é? Sempre estava aí envolvido, sim, não é? Ele não estava dando assim exclusividade aos seus 12 companheiros, aos seus 12 apóstolos, né? Mas tem uma série de situações na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento, que faz esses relatos de momentos importantíssimos, não é? Na história de Jesus de Nazaré, que as mulheres sempre estiveram presentes. Professor Moisés, em seguida, Bosco. Isso aqui fica mais próximo aqui. Tá certo. Não, Carlos, a igreja, ela está dentro de um contexto de mundo que é marcado pelo patriarcalismo, pelo machismo, e isso fica muito evidente nas celebrações religiosas. Quem são as pessoas que dominam, que controlam, que têm o poder de voz dentro das igrejas? É o padre. Inclusive na igreja católica nem casar pode. Pois é, que é erradíssimo. Uma outra discussão. Dos 12 que acompanhavam Jesus Cristo, 11 era casado. Pronto, essa é uma situação. E aí você tem as pessoas que fazem o trabalho como os chamados leigos, né? As mulheres leigas. Mas quem ocupa o espaço de posição de poder dentro da igreja católica é o padre, homem. Na igreja evangélica não é diferente. Embora que dentro da igreja do segmento evangélico ele não há essa hierarquia tão forte quanto na igreja católica, porque não há essa homogeneização dentro da igreja evangélica. Ela é muito diversa. Então, mas os grandes segmentos, os segmentos que aparecem mais na mídia, ou que tem mais destaque no Brasil, e aí dentro do contexto brasileiro, a gente tem a Assembleia de Deus, os grupos batistas. Então, essas denominações, elas também são extremamente machistas, porque quem fala é o pastor, quem fala é um presbítero, e você não tem a ordenação de mulheres. Então, há um silenciamento. Agora, quando você vai buscar a história da igreja, você vai ter mulheres se destacando. Claro que houve todo um processo depois de silenciamento, essas mulheres foram relegadas e a história é contada pelos vencedores, então estabelece. Agora, pega textos bíblicos, na verdade essa é a forma, pega textos bíblicos de forma isolada e constrói um argumento para justificar a ausência, que a mulher não tem essa capacidade. Quando você percebe que no momento em que Jesus conviveu aqui na terra com os seus discípulos, tinha mulheres que contribuíam, que ajudavam, as próprias igrejas. Paulo se dirige com cartas para mulheres que lideravam trabalhos, a própria Maria, que Madalena, quando teve o primeiro contato para dar a grande notícia a respeito da ressurreição, foi uma mulher, não foi um homem. Agora, era para ser um homem, não é, rapaz? Dentro daquele contexto, para quem tem uma visão machista. Então você não pode pegar a Bíblia, fazer uma leitura literal da Bíblia e querer trazer 2.000 anos atrás e querer justificar no momento de hoje. Então isso é um erro e a igreja perde, porque silencia mais da metade da sua comunidade, se for em termos percentuais a nível de Brasil. Mas se você vai dentro dos grupos religiosos, a maior participação
é por mulheres, é feita por mulheres. Então você tem na igreja evangélica a sua maioria. Elas é quem sustentam claro. as igrejas. Aí né? diz, não, mas elas estão ocupadas lá na oração, mas elas estão ocupadas na visitação, elas têm esse trabalho. Sim, e o que é que impede que elas possam fazer uma pregação? Mulheres preparadas, inclusive se você buscar, até na formação elas estão mais preparadas do que os homens, em termos acadêmicos. Mas essas são silenciadas dentro das igrejas, dentro dos espaços religiosos. Aonde tem uma posição de liberdade maior é dentro dos cultos africanos, afro-brasileiros, das religiões de matriz africanas, onde as mulheres ocupam posições de destaque. Mas dentro do cristianismo católico ou protestante, não existe essa participação feminina. Infelizmente. Mas há algumas denominações que elas, as mulheres aceitam pastoral. Sim, mas essas são denominações muito pequenas, que quase praticamente as denominações que a gente chama históricas, que foi as que Moisés citou, muito Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacionais, batistas de forma geral, não aceitam a mulher como pastora, né? Perfeitamente. Sobre a questão, eu vou resumir uma questão olhando para a Bíblia, né? Egídio ainda não chegou, mas já estamos encerrando, viu? A Bíblia. E a gente tem um coração feminino, rapaz. A gente vai tá lá registrado na Bíblia, tá lá. Aos pés da cruz, quando Jesus estava lá na cruz, no momento da sua morte, não estavam lá Pedro. Correram todos. Tudo correram com medo. Todos correram. Quem é que estava lá? Tá lá registrado dessa forma. Aos pés da cruz estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e acho que Salomé, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, ponto 1. Ponto 2 foi como Moisés disse aí. Quando Jesus ressuscitou, estavam os discípulos tudo com medo. Um deles era Pedro, mesmo que tinha dito que Jesus, eu estou contigo até o momento mais difícil, eu estou contigo. Ninguém vai fazer nada com o Senhor, não. Quem Jesus aparece na ressurreição, o primeiro ser humano que Jesus aparece é quem? Maria Madalena. Então isso assim é muito representativo o valor que Cristo deu às mulheres, né? E olhando para as denominações, para a igreja de forma geral hoje, para encerrar aqui, às vezes o texto bíblico que fala sobre submissão feminina, mas às vezes pastores, líderes, propositalmente, porque também tiveram contexto da sociedade, também que eles vieram, eles tendem a ser dessa forma, na questão de a mulher tipo, uma mulher empreendedora, ou seja, aquela mulher que, se a mulher quer ser apenas, vamos usar esse termo entre aspas, apenas, né? Mas no sentido dela quer ficar só cuidando da sua casa. Se ela deseja isso porque ela entende que a satisfaz e ela se sente feliz por isso, certo, tranquilo. Mas se essa mulher quer empreender, Lúcia, se essa mulher deseja estudar, ser uma empreendedora, não é? Então a mulher não vai poder. Qual o problema? Então às vezes a igreja coloca só como se a mulher, aquela mulher feliz ou a mulher ideal fosse apenas, lógico, eu repito aqui, apenas a dona de casa. Ou seja, a mulher feliz é aquela mulher que está empreendendo, aquela mulher que está pensando, refletindo, batendo de frente com a sociedade machista, não é? Não concordando com algumas atitudes até de líderes religiosos, inclusive, lógico, com respeito, mas até discordando de líderes religiosos. Essa mulher é taxada como infeliz, como uma pessoa que não deve ser muito levada em conta. Então, me parece que a visão religiosa e a visão de Cristo são bem diferentes em relação à mulher. Perfeitamente. E aqui eu vou fazer aqui também a propagandazinha do Entre Amigos, né? O Entre Amigos, que vai ser dia 16 de março, não é isso, professor Moisés? Vamos ter aí 8 horas, né? Certo. Como? Vamos reunir às 19, vai ser às 8, não é? Às 20, não é? E vai estar presente por lá também, conversando conosco a Perpétua, não é isso, Moisés? Perpétua Dantas, vereadora do Caruaru. Perpétua Dantas e também a Jéssica Cavalcante, não é? Elas vão estar lá também no bate-papo entre amigos, não é? Abordando essa questão de violência política e gênero. Então eu acho que a gente já está aqui nos finalmente, não é? Quer fazer alguma colocação mais, Moisés, Bosco, Lúcia? Eu queria aproveitar aqui a presença de Lúcia, porque Lúcia tem uma série de envolvimentos, né? Na política, nas questões sociais, empresariais, mas também na educação. Perfeito. E aí, aquela falácia aí dos 25 anos do IAE. O que é que vem de diferente aí nos próximos 25? Bom, desde a nossa fundação, começamos a funcionar em 1998 e
Chegou o Egídio. O nosso projeto foi contribuir para uma mudança cultural em vários aspectos, né? Dentre eles, eu lembro bem que a gente era assim, ferrenhos mesmo na questão do lixo, né? Na questão de manter, de conservar, preservar aquilo que você usa, que é de todos, né? Então, as bancas, o espaço, corredores, salas, né? Manter isso, todo mundo no compromisso de manter o ambiente organizado, limpo, né? E no momento atual a gente está com essa situação, a questão climática, né? A questão do planeta, que é seríssima, né? A gente vê o tanto de problemas que estamos enfrentando em relação a essa questão climática, os desequilíbrios as chuvas, né? Os desequilíbrios climáticos, muito quente em lugares que era sempre frio, né? Muita chuva em lugares que não tinha tanta chuva, certo? Então nós estamos empenhados na questão da sustentabilidade. Nós íamos plantando essas sementes, que nós queremos ver isso acontecer, transpor as portas da escola, né? Então esse projeto tem crescido. A questão da sustentabilidade, nós temos ações, nós tivemos esses dias a presença de representantes da Compesa, que atuam lá na estação de tratamento que fica lá no nosso casão, onde mostra como está sendo recebido os esgotos que são canalizados, que já a parte da cidade que já é canalizada e leva esses esgotos para essa estação de tratamento, e como essa água é tratada e devolvida à natureza, certo? Então, os alunos estão envolvidos nessa causa, né, através dos professores que trabalham essas disciplinas. E o nosso projeto é ver essa mudança transpor as paredes da sala de aula, para que a gente faça acontecer, que esses 25 anos para frente vá consolidando uma cultura, vai contribuindo por essa cultura de consciência ambiental, mudanças na nossa cidade, que produz tanto lixo, e o planeta que precisa que todos nós demos a nossa contribuição. Perfeitamente. E o companheiro Egídio já está por ali, não é? E agora vamos sair, não é? O nosso horário já estourou. Né, estourou até um pouquinho mais, mas o Egídio não tinha chegado, e quando o Egídio não chega, a gente fica mais um pouquinho, né? Então agora fiquem aí com o Egídio e seu pessoal, e com o amigo também Caleb, não é? E se você, porventura, quiser, né, assistir algo mais nesses termos, no que se diz respeito à questão da mulher, né, da situação da mulher no Brasil, no mundo, na América Latina, então você participa também do Entre Amigos, próxima quinta-feira, às 20 horas, ok? Então, um abraço a todos e a todas. Teu boa tarde, Lúcia, dando aí os finalmente, não é? Foi um prazer tê-la aqui. E muito bom a sua participação. Só antes de Lúcia, 10 segundinhos. E você que assistiu o programa, que gostou, que até alguns citaram aí que o programa foi ótimo, esclarecedor, que você possa compartilhar no WhatsApp com outras pessoas conhecidas suas, para tirar um tempinho depois que fica gravado, para assistir a gravação, que o tema muito esclarecedor, né? Muito esclarecedor, ótimo. Muito bom. Agradeço a vocês que fazem o programa Vale Cidadania, muito obrigada por poder dar essa contribuição e também aprender com vocês, e deixo o convite aí para que nossa representação feminina na Câmara de Vereadores e todas as mulheres façam força aí para que as mudanças culturais, né, dessa sociedade machista aconteçam. E melhorar não só a quantidade em termos de números, não é? Numericamente falando, porque são 17 vagas e só ocupam 2 mulheres, né? 2 mulheres aqui ocupam 2 vagas, mas também
melhorar, sobretudo, a forma de fazer política do ponto de vista de defesa dos direitos das mulheres, não é? A Nega, por exemplo, é uma vereadora recém-chegada, não é? A Jéssica, por vezes, leva essa pauta, mas ambas precisam evoluir mais ainda. E o danado é o seguinte, viu, gente? Não é que machismo só exista nos partidos de direita, não. Os partidos também de esquerda existem. Mas é danado para a hegemonia, ou seja, a maioria das mulheres está em cargos públicos eletivos e está sendo representada, está posta em um partido extremamente machista, como é o caso dessas duas meninas que acabei de falar. Boa tarde a todos.